Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Deixe o seu comentário, deixe o seu like na sua plataforma de streaming, seja Spotify, seja qualquer outra. Isso nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo e levar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas que tenham interesse em aprender mais cardiologia. O episódio de hoje é um episódio um pouco diferente. Estamos aqui parte do clube, eu, Luiz Augusto e Carlos Aurélio, para falar sobre um dos maiores congressos, na verdade, o maior congresso de cardiologia e o que é que nós podemos esperar desse congresso, não é isso, pessoal? Isso mesmo. Maior congresso de cardiologia do mundo, sempre vem mudando, né, a prática clínica em todos os congressos e esse não vai ser diferente. A gente vai aproveitar, né, Yasmin, que saiu a hotline, então os principais estudos que serão publicados ao longo do congresso. E o time do Clube da Cardio estará lá em Madrid esse ano para fazer a cobertura para vocês dos principais estudos e de outros assuntos de interesse. Mas antes de a gente começar a nossa pauta aqui, eu quero fazer uma pergunta para Dr. Carlos Aurélio. Hoje é dia 19 de julho, o congresso é no dia 28 de agosto. Aurélio, você já reservou a sua hospedagem em Madrid? Ainda não! Sabia! Ainda não, preciso reservar logo! Tem um mês que eu mandei para ele. Só comprei passagem, inscrição. E pronto, né? E pronto, parece que eu vou ficar na porta do congresso. Mas, pessoal, para contextualizar, né, o porquê que nós resolvemos ter esse episódio especialmente sobre o ESC, eu queria trazer aqui para vocês algumas curiosidades, né? A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela é a maior sociedade de cardiologia do mundo, com mais de 100 mil associados. O Congresso Europeu de Cardiologia, o primeiro que aconteceu, foi lá em 1952, num contexto de pós-guerra. E ele foi um marco, porque ele iniciou aí uma geração de reuniões, né, para debater bastante ciência, então bastante conteúdo científico, unificou os especialistas ali da cardiologia de diversos países, não só da Europa, mas de todo o mundo, e trouxe aí um legado muito grande. Atualmente, para vocês terem noção, é um congresso que tem mais de 30 mil pessoas ali presencialmente, de mais de 150 países, então é gente do mundo todo. Vai ser a primeira vez que eu e Luiz vamos para o congresso, estamos bastante animados. A Aurélio já pôde presenciar, né, a grandiosidade desse evento. E como a Aurélio já muito bem citou, é um congresso que muda diretrizes. Eles trazem a publicação de grandes estudos. Ali, simultaneamente, os estudos são publicados nas revistas e são estudos que mudam diretrizes, mudam guidelines. Uma outra curiosidade é que esse congresso, ele acontecia a cada 2 anos, desde a década de 90 é anual, e na pandemia, o congresso de 2020 teve mais de 116 mil inscritos online, então bateu recorde. Eu fui uma dessas inscritas, já assisti o congresso digitalmente, na época que estava todo mundo isolado, mas então é um congresso que realmente vale aí a importância de nós debatermos hoje. E o nosso objetivo aqui hoje é debater as hotlines. Isso mesmo. Tem muitos estudos bons, a gente estava comentando aqui, né, Aurélia e Yasmin, antes de começar a gravação, que, poxa, talvez seja uma das melhores hotlines aí dos últimos anos. Muito estudo legal sobre as mais diversas áreas da cardiologia, mas infelizmente, como a gente não consegue contemplar aí todos os estudos, pessoal, então assim, são 4 dias de congresso, cada dia aí tem o quê? 5 ou 6 hotlines, a gente não conseguiria aqui contemplar todas, a gente optou por selecionar aí os 5 principais estudos que vão ser apresentados e publicados ao longo do congresso para fazer aqui um bate-bola e ver o que é que a gente pode esperar desses trabalhos, né? Verdade. Vamos começar então. O congresso vai começar em uma sexta-feira. Na sexta-feira, na hotline, nós escolhemos falar sobre o DIGIT-HF, né? O DIGIT-HF. Esse estudo será um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que vai avaliar ali o uso da digoxina nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? O desfecho
primário composto vai ser morte por qualquer causa ou hospitalização por piora da insuficiência cardíaca, o que ocorrer primeiro. A gente já tem um trial que marcou, que na verdade nos guia aí o uso da digoxina, é um trial de 97, é o DIGI-Trial, e ele teve o desfecho de morte, foi negativo, então não reduziu mortalidade, mas reduziu hospitalização. A digoxina, nesse mesmo cenário, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O que é que vocês esperam do DIGIT-HF, pessoal? Veja, a medicação, a digoxina, o que, na verdade, quando a gente rememora o início da insuficiência cardíaca, do tratamento da insuficiência cardíaca, a gente pensava só que era uma falência de bomba e retenção hídrica. O foco do tratamento era isso, né? Então, acreditava que era diurético, e dá um aumento do inotropismo, ou seja, uma melhora da contratilidade com o digital. Porque o digital, ele inibe a bomba de sódio e potássio ATPase e aumenta a contratilidade miocárdica. Então, acredita-se, né, que o grande benefício dessas medicações dessa medicação seja em torno disso. Só que o que acontece? Como o Elias me apresentou muito bem, na década de 90 teve o DIG, teve o Providence, o Radiance, que mostraram justamente isso. Só que os desfechos duros que a gente diz, né, de morte, né, de morte não chegou. O grande problema é que esses estudos foram realizados na época pré-beta-bloqueador. Uhum. Então, os pacientes usavam IECA e furosemida, basicamente. E no início mesmo, a IECA e furosemida, no finalzinho do estudo, porque no início era mais furosemida. Era mais furosemida. Então, até naquela época, por mais que já tivesse publicado os estudos do IECA, o povo não usava muito ainda o IECA. O povo usava era diurético. E aí vem essa nova resposta. Será que agora, com beta-bloqueador, inibidores de SGLT2, sacubitril com valsartana, IECA, será que agora... Será que a gente vai ter uma mudança ou a gente vai ficar na mesma com esses resultados? E lembrar também que os estudos em FA e digital, eles foram estudos que mostraram para a gente, só reiteraram, na verdade, que a dose terapêutica da digoxina está muito próxima da dose tóxica. E aí vem em voga a questão da segurança da medicação, né? Porque até então a gente via muita eficácia nesses grandes estudos, mas a segurança veio depois do boom dos estudos para controle de frequência na fibrilação atrial, né? Então, esse estudo ele vem mostrar para a gente avaliar a eficácia e avaliar também segurança. Então, acho que os dois grandes pontos do DIGIT, né, que vai responder para a gente a era nova de tratamento Perfeito. da insuficiência cardíaca e a questão da segurança, que cada vez vem em voga, tanto que depois dos estudos de FA e com uso de digoxina, né, mostrou para a gente o controle da digoxinemia, né, porque a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Eu acho que são os dois grandes pontos do DIGIT para esclarecer para a gente. Uma coisa interessante é que o DIGIT, ele vai avaliar um digitálico, né, mas que é um pouquinho diferente da digoxina. É verdade. É a digitoxina. É a digitoxina. Qual é a grande diferença? A eliminação, a excreção dela não é predominantemente renal, é predominantemente hepática. Então, talvez seja uma medicação aí que venha com um perfil de segurança mais interessante e impacte nos desfechos dos pacientes, né? Porque se um dos desfechos de interesse é a redução de hospitalização, o paciente que piora a função renal, fica intoxicado por digitálico, pode potencialmente internar mais, né? Se ele tiver só o benefício inotrópico, sem esse potencial malefício de piora de função renal, quem sabe aí não vai ser um estudo que pode vir positivo. Uma coisa muito interessante, eu acho que a gente conversou sobre os detalhes aí do estudo, mas a gente sempre falar que, assim, o desfecho de hospitalização, ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Primeiro porque ele é quase um surrogate endpoint ali de mortalidade, que às vezes a gente não consegue detectar, mas o paciente que interna mais provavelmente é um paciente que vai ter mais risco de evoluir para óbito. E para a gente falar de qualidade de vida, né? O paciente que fica em casa, ele, sem dúvida alguma, tem uma qualidade de vida muito melhor do que o paciente que fica reinternando com frequência. Isso é importante, Luiz, porque
a população é justamente a população que interna muito, porque o paciente com ICFER, a fração de ejeção média do DIGIT HF é em torno de 25%, então é aquele paciente que já está em classe funcional, principalmente 3 ou 4, que vai ser estudado, e vai estar incluindo tanto pacientes em ritmo sinusal quanto em fibrilação atrial. Então, é o paciente que muito provavelmente vai estar tendo causas de reinternação, então o DIGIT HF vem aí para nos trazer uma nova luz ou não, se esses pacientes, esse perfil específico de paciente na era do Quarteto Fantástico principalmente, se o digital muda ou não, né? Passando agora para o sábado, a lista da hotline do sábado e domingo tem diversos estudos, pessoal. E foi até difícil a gente escolher aqui, né, os que iríamos debater, mas vamos começar com o DAPA-ACT. Vou falar em português, tá? DAPA-ACT. É um ensaio randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que vai avaliar o início da dapaglifosina 10mg dia ainda na internação. Então, aquele paciente com insuficiência cardíaca aguda que internou e nós vamos começar a dapaglifosina 10mg dia. Vai ser avaliado aí, então, tanto perfil de redução de mortalidade e internação por insuficiência cardíaca, mas também perfil de segurança. Foi avaliado hipotensão sintomática e piora de função renal, né? Aurélio, pois então. Qual que é a expectativa para esse estudo? Os olhos dele brilharam. É por isso que ele estava agoniado para falar. Vai lá. Os inibidores de SGLT2, né, são nossas drogas, né, queridinhas, não só nossas, né, do endócrino, do nefro, do hepato, que cuida de síndrome metabólica. Então, assim, tem tudo para ser um estudo assim, positivo até para a gente nesse aspecto, como vem apresentando os outros estudos, mas a gente não foca só no positivo, a gente foca no que vai impactar na nossa prática clínica. Eu acho que o grande trunfo desse estudo é mostrar a segurança do uso da medicação nos pacientes que estão hospitalizados, né, que estão internados por IC descompensada, por exemplo, que a gente, na prática clínica, a gente até mantém a medicação, Perfeito. a gente até mantém, né, só que os estudos até então que mostraram o benefício dos inibidores de SGLT2 no contexto de IC descompensada foram pós-alta hospitalar, né, como o EMPAG, com a empagliflozina, né, então, e que mostrou sim benefício e mostrou segurança do uso da medicação, porque o grande temor que a gente tinha é porque como os inibidores de SGLT2, eles podem aumentar cetoácidos, né, eles podem até aumentar a acidose, aumentar risco de acidose, aumentar piora de desfechos renais, então, e a gente viu assim que fora do contexto da hospitalização, ou seja, os pacientes ambulatoriais, a medicação já está consagrada, já está é indubitável que o uso da medicação é importante. Sim. No contexto Mas da IC. iniciar a DAPA durante a internação vai ser importante a gente ter. Para a gente dizer, é seguro. Vamos começar. Dá para botar assim. Eu acho que vai ser o grande trunfo do estudo. Pra gente não ficar aqui em cima do muro, eu vou arriscar dar uma opinião. Eu acho que tende a ser um estudo aí que tende a ser positivo, né? Vamos voltar então. O DIGIT HF, vocês acham que vai ser positivo ou negativo? Eu acho que vai ser. Eu acho que o estudo Sincero. vai ser Você acha que vai ser neutro? Ou neutro. Ou, no máximo, Redução só tem de benefício de redução de hospitalização. Eu concordo. Vocês acham, né? Ser. Eu também. Eu acho assim, se a gente for ver o desfecho primário, eu acho que ele não vai atingir. Não eu vai, acho. é. Agora, assim, quando a gente for ver a hospitalização, eu acho sim que ele vai atingir. O problema é que o tratamento da insuficiência cardíaca evoluiu tanto que, aos poucos, o risco residual tá ficando muito pequeno, né? Que tem que ser uma medicação extraordinária. Para chegar uma medicação nova agora, super ajuntada ao Quarteto Fantástico e reduzir mortalidade de forma significativa, sem ser uma droga nova, verdade, eu acho pouco provável também, Aurélio. Mas a gente tá na torcida para redução de hospitalização. Eu também. É porque né? mais uma... pra gente corroborar, né? E assim, essa nova molécula, vamos ver se ela se comporta semelhante ou não, né? A digoxina. Mas como a Aurélio falou, vai ser bom para redução de hospitalização e bom se for seguro. Então, já ganhamos aí nisso. É verdade. E o DAPA-ACT, vocês acham que vai ser positivo?
Eu acho que vai ser positivo. Eu concordo, eu também acho que vai ser positivo. Só para citar assim, que o estudo Strong, né, Aurélio, que você já comentou algumas vezes aí, que mostrou que a otimização precoce dos tratamentos para insuficiência cardíaca está associada a um benefício, né? Então, assim, extrapolando um pouquinho aí o conceito que esse estudo nos trouxe, acho que quanto mais cedo a gente iniciar para esses pacientes, maior vai ser o benefício, né? Respeitando ali o perfil de segurança, da questão da função renal e tudo mais. Perfeito. Seguindo ainda na hotline do sábado, pessoal, nós vamos falar agora do Odyssey HCM. O Odyssey HCM é um ensaio clínico de fase 3, randomizado, duplo cego controlado por placebo, que avaliou mavacantem em pacientes adultos com cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, classe funcional 2 ou 3. Vale lembrar que o Odyssey HCM ele já teve os resultados Shopline divulgados agora em abril desse ano, mostrando que não atingiu os desfechos coprimários, né, relacionados à qualidade de vida e à capacidade funcional, mas apresentar esse estudo nesse congresso que é tão importante, como eu comecei falando, valida a importância clínica desses resultados. Aurélio, eu quero saber a sua opinião especial, especialista em insuficiência cardíaca, sobre o Odyssey HCM. Veja, o mavacantino é uma medicação, assim, extraordinária, assim, né? Eu acho que a cardiomiopatia hipertrófica ficou muito esquecida por muito tempo, né? E, assim, surgiu uma nova medicação que realmente muda desfechos, né? Muda desfechos por mais que não mude mortalidade, melhora a qualidade de vida. E assim, é uma doença que é muito debilitante para o paciente, a cardiomiopatia hipertrófica. Então, assim, eu acho que o mavacantino foi, assim, uma revolução no contexto das miocardiopatias, com certeza. Para quem não conhece o mavacantino é um inibidor direto da miosina cardíaca. Ele vai diminuir a contratilidade miocárdica, diminuindo o espessamento miocárdico e, consequentemente, pode diminuir a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e melhora sintomas, melhora a qualidade de vida, né? Agora, qual é a questão? A gente só pode utilizar essa medicação na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, né? Que é aquela que tem uma obstrução de via de saída de VE, né? Isso no repouso ou provocada com manobra de Valsalva ou com estresse físico, né? Com estresse. Então, assim, é uma medicação que a gente só pode utilizar na forma obstrutiva. Mas sempre ficou na dúvida, será que a forma não obstrutiva também tem benefício? Porque ela é muito debilitante também, a forma não obstrutiva. Tem pacientes muito graves com a forma não obstrutiva. E a gente fica com um tratamento padrão que a gente tem, né? Que é o uso de beta-bloqueador, que não é ruim, viu, minha gente? Isso é bom frisar. O controle cronotrópico, controlar adequadamente a volemia do paciente para não deixar o ventrículo tão seco, é importante na cardiomiopatia hipertrófica. Eu acho que até, se a gente for extrapolar, o segredo da melhora do paciente é deixar ele bem beta-bloqueado e deixá-lo com o ventrículo não tão seco, deixar ele cheinho, justamente para evitar desfechos ruins, né? Evitar até a própria obstrução, que é dinâmica, né? Então, eu acho assim que o estudo, como a gente já sabe de resultados anteriores, né? Que ele deve vir negativo. Já saiu o resultado, né? É negativo. Ele vai vir negativo, ele já é negativo, na verdade, na forma não obstrutiva, mas eu acho que a gente tem que melhorar mais a população que foi utilizada nesses pacientes. Porque o que é que acontece? Esses pacientes que foram colocados no estudo, a maioria desses pacientes, eles estavam numa forma, assim, muito leve da doença. Se a gente for ver, eles botaram pacientes sintomáticos, obviamente, mas eram pacientes em classe funcional 2. A gente não vê pacientes tão assim, a gente vê pacientes mais graves com cardiomiopatia hipertrófica. E eu acho que também avaliar o desfecho. Será que desfecho de morte súbita, redução, né? Redução de choques apropriados de CDI, por exemplo, né? Será que a gente focou muito na melhora sintomática, VO2, né? VO2, qualidade de vida, que é importantíssimo. Isso é indubitável. Só para explicar, eu acho que talvez eu não tenha deixado claro no início, o Odyssey HCM, os dois desfechos foram qualidade de vida, através de um score,
e VO2 pico Isso. através do teste cardiopulmonar. Foram esses os desfechos estudados. Os desfechos já foram apresentados, já vieram negativos, mas só a percepção que eu tenho, Aurélio, e aí como ecocardiografista agora, é que talvez a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva e não obstrutiva são duas doenças diferentes. Apesar de serem a mesma doença, mas o perfil de fisiopatológico são diferentes. Os pacientes se apresentam de formas diferentes e talvez a inibição da miosina, que é muito boa para obstrutiva, não serve para não obstrutiva e a gente precise estudar outra molécula para esse grupo de doença. Por outro lado, eu acho que assim, faz muito sentido a gente ter testado essa hipótese, porque os mecanismos que justificam dispneia no paciente com miocardiopatia hipertrófica são diversos, né? Claro que a obstrução exerce um papel preponderante, mas vocês sabem, inclusive, muito melhor do que eu, o ventrículo mais hipertrófico é menos complacente, né? O que justificaria aí, poxa, será que mesmo sem a obstrução, se eu tirar esse componente da complacência reduzida, esse paciente pode melhorar a capacidade funcional? Então, acho muito interessante. E o estudo, às vezes o estudo ele é negativo, mas ele responde a pergunta. Ele nos traz respostas, né? Mesmo sendo negativo, eles sanam a dúvida. Então, acho que é muito positivo até para a gente compreender mais sobre a doença. Ser negativo não tira o benefício e o valor do Mavacantem. Só para deixar claro, o Mavacantem é uma excelente medicação para miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, mas não para esse perfil em si. O benefício do Mavacantem não está sendo questionado nesse estudo. É uma medicação que é benéfica. Só estava avaliando se age nessa população específica ou não. E uma coisa que chama a atenção, que até Luiz e o Eliasmin colocaram muito bem, é a questão de que os sintomas, até mostrando que a doença realmente é diferente. Os sintomas a gente sabe que clássicos, né, de angina, dispneia, síncope, né, que é a tríade clássica da cardiomiopatia hipertrófica, mas esses pacientes com a forma não obstrutiva, eles têm mais angina. O que a gente percebe mais, tanto nos estudos como na prática clínica, é que esses pacientes têm muita angina. E aí a gente extrapola, né, os antianginosos para a coronariopatia e coloca lá também, né? E os mecanismos, assim, são muito diferentes, né? Dos da coronariopatia, né? Então, a gente acaba usando, por exemplo, uma medicação que a gente usa muito para angina dentro da classe dos antianginosos, trimetazidina, e acaba usando também na cardiomiopatia hipertrófica. A gente não tem tanto estudo robusto, tem estudo, mas não tem estudos robustos, por exemplo, com trimetazidina nessa população. Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais. Eu acho que esse estudo, o grande trunfo foi para a gente pegar e dizer, olha, vamos estudar mais essa cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Essa doença é diferente. Acho que a gente precisa ter um olhar diferente para ela, porque realmente é uma doença diferente. Acho que serviu para isso, para a gente não deixar tão esquecida como estava muito esquecida a forma obstrutiva e agora não está mais. Perfeito. Seguindo, então, para o próximo estudo do sábado ainda, pessoal, que nós escolhemos foi o Reboot CNIC. Esse é um ensaio clínico fase 4, pragmático, randomizado, um desenho open label com desfecho cego, tá? Por que é dito pragmático? Porque foi uma ampla inclusão, com limitações mínimas e no que eles consideram ali um ambiente mundo real, tá? Avaliou aí, então, esse Reboot CNIC, se a manutenção de beta-bloqueador após infarto em pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 40%, traz aí benefício clínico comparado à interrupção após a alta hospitalar. Foram mais de 8.000 pacientes incluídos, tanto infarto com supra quanto síndrome sem supra, que foram submetidos à intervenção coronária, mas sem um histórico de insuficiência cardíaca prévia e com essa fração de ejeção acima de 40%. E aí, pessoal, esse estudo, eu confesso que eu tô curiosa e no final eu quero saber a opinião de vocês, né? Nos últimos anos, a gente tem tido um interesse muito grande da cardiologia para responder a pergunta se os pacientes pós-infarto se beneficiam da manutenção ou da prescrição, né, de novo, aí, de beta-bloqueadores
a longo prazo para desfechos duros e tudo mais. Principalmente porque, pessoal, as evidências que respaldam o uso dos beta-bloqueadores nesse cenário são evidências lá oriundas de uma era em que a gente não tinha tratamento com dupla antiagregação plaquetária, tratamento com anticoagulação plena, a revascularização miocárdica não estava no grau que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de stents não farmacológicos, e principalmente porque a maioria dos pacientes tinha disfunção ventricular esquerda importante, né? E a gente, desde então, extrapola essa evidência para os pacientes sem disfunção ventricular. Então, nos últimos anos, a gente teve a publicação, por exemplo, do estudo REDUCE, né? Que avaliou, foi um estudo aberto, né? Que avaliou o uso dos beta-bloqueadores para esses pacientes com fração de ejeção preservada, e foi um estudo que foi negativo, né? Então, os beta-bloqueadores não tiveram benefício nessa população. A gente teve o estudo EBS, se eu não me engano. Ano passado. Que também avaliou o uso dos beta-bloqueadores nesse cenário, mas assim, foi após um ano. A diferença do Reboot para o EBS é justamente esse tempo. O Reboot agora está avaliando a suspensão ou não, já pós-alta, e o ABS do ano passado era após um ano. Após um ano. Então, a gente vem tentando aí, de alguma forma, individualizar melhor os pacientes que se beneficiam dos beta-bloqueadores. Enquanto o resultado do estudo não sai, depois eu falo aqui qual é a minha opinião, eu vou falar um pouco sobre o que é minha prática. Eu já conversei sobre outras pessoas, com outras pessoas sobre esse assunto. Trabalho numa unidade coronariana e tenho que tomar essa decisão quase que diariamente, né? E quando os residentes chegam para me perguntar, poxa, prescrevo ou não beta-bloqueador para paciente com fração de ejeção preservada? Qual é a minha conduta atualmente, que eu acho que boa parte dos cardiologistas está seguindo? Depois eu queria a opinião de vocês. Eu não prescrevo só pelo fato do paciente ter tido um infarto, tá? Poxa, se meu paciente não ficou com revascularização completa, né? Ficou com um vasinho mais fino ali, que seria um tratamento percutâneo um pouco mais complexo, eu posso considerar um beta-bloqueador aí meio que como profilático de angina, é uma possibilidade. Obviamente, se o paciente fez muita arritmia no cenário do pós-infarto, mesmo ficando com fração de ejeção preservada, é um paciente que eu vou priorizar o uso dos beta-bloqueadores. Meu paciente, às vezes, fechou uma coronária direita, foi angioplastada em tempo hábil, mas no cateterismo tem uma baita de uma ponte miocárdica. Na DA, por exemplo. Poxa, é um paciente que eu vou olhar ele de outra forma para prescrição dos beta-bloqueadores, tá? Mas só pelo fato do paciente ter infartado, eu já não prescrevo mais de rotina. Eu acho que a gente não tem boas evidências para essa conduta ainda, espero que tenhamos em breve, mas também não temos boas evidências para prescrever para todo mundo, e as evidências para não prescrever eu acho que ainda são melhores do que para prescrever para todo mundo. Então, atualmente, a minha prática é mais ou menos essa. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu penso igual, assim, e em gênero, número e grau, porque eu acho que a gente tem que individualizar esse uso do beta-bloqueador. E, assim, uma coisa do estudo REDUCE, né, é que, assim, ele teve... foi um estudo aberto, né? Foi uma limitação do estudo, né? Mas... E ele teve muito crossover, né? Teve muito 14%, se eu não me engano, de crossover entre os grupos, né? Então, eu acho assim que essa indicação, se a gente for para a prática clínica, não focar só no resultado do estudo, eu acho que a gente tem que focar muito isso, focar na questão de arritmia, atordoamento miocárdico, a questão de revascularização completa ou incompleta. Eu acho que tem várias nuances para a gente realmente decidir só de forma dicotômica, botar ou não botar, só baseado se o paciente tem fração de ejeção preservada ou não. Eu acho que a gente não é só... A coronariopatia vai muito além disso. Então, eu acho que o resultado... Eu acho que o resultado vai ser positivo, eu acho, né? Vamos lá, no mínimo neutro, eu acho que vai ser, mas para manter o beta-bloqueador. A minha opinião é que, assim, considerar a fração de ejeção acima de 40% preservado, eu já não gosto, né? Porque não é, assim...
50% já não é preservada para o ecocardiografista. Não chame de preservada. Não chame de preservada. Eu não sei porquê, eu não consigo entender isso. E o Reduce botou 50%. 50%. O Reduce botou 50%. Foi mais corajoso. 40, 50. Aí a gente vai ter que ficar olhando o quê? A análise sobre grupo. Por isso que eu tô achando que o estudo vai ser positivo. Sim. Porque muita gente vai estar com fração de injeção levemente reduzida e a gente bota. Então, ainda que a fração de injeção média lá na tabela de baseline seja preservada, como até acontece nos estudos de CFEP, não é a mesma coisa, Não é né? a De mesma você coisa. só incluir pacientes com fração de injeção preservada. a gente Isso. vai ter que olhar a análise sobre grupos. Sobre grupo, Então, primeiro essa questão da fração de injeção acima de 40%. Segundo que é pós-infarto. Então, o paciente foi angioplastado. Tinha uma artéria que ou era culpado, ou era um infarto com supra, ou tinha uma lesão grave ali para ser tratada. Então, esse miocárdio sofreu em algum momento, com certeza, né? Pode ter uma alteração segmentar e a fração de ejeção está realmente preservada. Então, nesse contexto, eu acho que não vai ter muito como fugir do beta-bloqueador não ter benefício. O beta-bloqueador vai ter benefício. Então, a minha grande aposta é que o estudo vai vir como para manter o beta-bloqueador. Sim, acho... Vai me surpreender muito se for diferente disso. Eu também acho. É engraçado só que também a pergunta que ele está fazendo não vai responder todas as nossas dúvidas. Não vai. Porque não é sobre prescrever ou não de primeira, né? De novo. É sobre manter ou não. Verdade. Então, o paciente... será que o paciente que já usa... se eu tirar, pode ser pior. Mas o que não quer dizer que eu deveria ter prescrito lá no início. Verdade. Né? E eu então, continuaríamos com dúvidas. É verdade. E o time também, né? E o time também dele ele botou já logo após a alta, né? E outros estudos, eles já colocaram assim, semanas depois para suspender a medicação, né? Eu acho que então, a gente vai ficar ainda com muita dúvida. E eu acho que, assim, eu acho que a palavra-chave vai ser individualize, olhe o paciente como um todo, veja como foi essa revascularização, veja o grau de atordoamento do miocárdio, vamos o perfil arritmogênico do paciente. Eu acho que vão ter várias nuances para a gente prescrever e manter a medicação. Perfeito, pessoal. Seguindo agora, a gente vai passar para as hotlines do domingo, tá? Vamos começar com o Option STEM, que é um estudo que vem aí, também um estudo randomizado, que vem aí para avaliar quando fazer a revascularização completa no paciente com infarto com supra e doença de multivasos, né? Eu já adianto aqui que a gente tem diversos estudos nesse cenário. O Complete nos marcou muito, mas o Complete tinha uma pergunta diferente, se era revascularizar só a culpada ou todas, e aí nos respondeu todas, né? E depois vieram aí o Multistars, a AMI, o Biovasc e agora o Option STEM de em que momento fazer isso? No mesmo momento da angioplastia primária, daquela artéria índice, ou em um segundo momento ali entre 19 e 45 dias, né? Então, esse estudo vem para nos dizer se no mesmo momento ou um pouco depois, mas ainda assim revascularizando tudo. O que é que vocês esperam do Option STEM? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, mas eu vou voltar um pouquinho. Você citou o Complete, Yasmin. É um estudo que a gente até discute com os residentes lá na unidade coronariana, para a gente saber as evidências que nós estamos usando para a tomada de decisão, né? Então, foi aquele estudo, pessoal, que ele revascularizava todas as artérias com mais de 70% de obstrução, avaliação angiográfica no infarto com supra é a estratégia de escolha para a gente decidir se revascularizar ou não. E naqueles pacientes com lesões, naquelas lesões de 50% a 69%, o FFR, abaixo de 0,8, eu angioplastava, tá? Recentemente, inclusive, os resultados do Complete e dos demais estudos que avaliaram essa intervenção vêm sendo, eu não vou dizer questionados, eu diria que até que eles são inquestionáveis, mas eles vêm sendo relativizados, né? Porque não mudou mortalidade, né? Eu fazer a revascularização completa do meu paciente com síndrome coronariana aguda, e eu converso com o Aurélio muito sobre isso, não muda a mortalidade, diminui taxa, né, de reinfarto, né?
naturalmente, se você está revascularizando naquela internação índice, esse paciente vai ter menos artérias para serem abordadas. Então, inclusive, isso é um editorial recente sobre esse assunto, uma revisão, levando em consideração esses estudos que a gente citou aqui, que a gente botou até no Jornal do Clube, da edição da semana passada, que vocês podem conferir lá, fazendo a inscrição pela bio do nosso Instagram, e que isso começou a ser questionado, né? O que o Option, que vai ser publicado agora no ESC, vem para tentar responder, assim, ele já considera que vale a pena revascularizar todas as lesões. A pergunta isso não é mais essa. Ninguém está discutindo mais, infelizmente, isso. Pois é. Deixa eu voltar para a realidade, pessoal. O que está se discutindo é se a gente revasculariza esse paciente no procedimento índice, ou seja, infartou, parede inferior coronária direita fechada, lesão grave na circunflexa. Abro a direita e boto um stent na circunflexa, ou se ao longo da internação ali, trato a culpada, saio fora e depois revascularizo as demais artérias, aos moldes do que a gente faz no choque cardiogênico, atualmente, que a gente já sabe que é melhor, né? A minha impressão é que esse estudo ele vai ser neutro. Esse estudo é um estudo de não inferioridade. E o que me chama a atenção é que o Multistars e o Biovasc são muito semelhantes. Muito. Eu não consegui ainda, faço questão de assistir, eu não consegui ainda saber o que é que ele acrescenta. Talvez o que ele acrescente em relação ao Multistars e ao Biovasc é que nele vão guiar através de FFR. E os outros dois não. Foi angiográfico. Essa é a diferença. Mas o Multistars e o Biovasc já mostrou não inferioridade em você angioplastar precocemente no momento índice junto com a artéria culpada, entendeu? E não esperar para um segundo momento. Então, assim, eu aposto que ele também vai ser não inferior. Eu também acho. Então, acho que a grande diferença entre esses três é que esse agora é o uso do FFR. Então, talvez aí trazer FFR como um modelo de maior segurança, vamos ver aí se selecionar melhor o que a gente está achando que são lesões graves, que está tratando tudo como lesão grave, não seja tão grave. Então, a taxa de revascularização, vamos ficar atento a esses detalhes, né? Mas a gente meio que já tem essa resposta de tratar no momento índice foi não inferior. Né? Eu acho que também, assim, a questão da população deles, vamos ver como vai ser da baseline, questão de idosos. Perfeito. Verdade. Idosos frágeis. A gente tem estudo já, o estudo FIRE, por exemplo, que mostrou, né, essa questão do benefício, teve que mostrou o benefício, né, de fazer revascularização completa, mas ainda ficou muita dúvida, né? Será que é na população idosa, frágil, que tem DAC multiarterial e num contexto de infarto com supra, tem realmente benefício? Eu acho que nossa dúvida, porque eu acho que na prática clínica, a gente já como o Iliasmin já falou muito bem, já está bem categorizado que a gente faz revascularização completa, a gente só preconiza que antes da alta hospitalar, a gente faça essa revascularização. A angioplastia artéria culpada, naquele momento índice, e pelo menos antes da alta hospitalar, a gente dê alta com todas as artérias importantes obstruídas, né? Tratadas. Agora, sim, eu acho que fica a dúvida ainda na população mais idosa, né? A gente teve um grande estudo ano passado, assim, só mudando um pouquinho o contexto de DAC multiarterial, né? Mas, assim, eu acho que um estudo que a gente vem usando muito, a gente está usando muito na prática clínica, o Luiz e eu, que a gente compartilha muito paciente, né, na enfermaria, a gente percebe pacientes idosos frágeis, a gente está usando muito o estudo senhorita para a gente pegar, para a gente decidir, não, esse paciente é frágil, eu acho que não tem indicação da gente pegar, submeter esse paciente a uma estratificação invasiva. E eu acho que, assim, carecem estudos nessa população de idoso frágil, porque a população vem envelhecendo, a população vem ficando frágil pelas múltiplas comorbidades também, né? Então, acho que vamos ver a análise de subgrupos e ver a baseline desse estudo. Acho que você trouxe uma comparação muito feliz aqui. O estudo senhorita, pessoal, só para recapitular,
Então, infarto sem supra, pacientes com mais de 75 anos, randomizou para 2 grupos. Ou eu nem faço CAT, não é que eu não angioplasto, eu nem faço CAT, eu mantenho esse paciente em tratamento clínico, ou não, eu estratifico invasivamente, procedo à angioplastia das lesões. Ele foi um estudo que foi... você não mandar o paciente para o CAT foi não inferior a você fazer a estratificação invasiva, né? Então, acho que perfeito, Aurélio. Poxa, será que se eu estou discutindo nem investigar um paciente com infarto sem supra, faz sentido eu no paciente com infarto com supra, inclusive revascularizar no procedimento índice, dar uma segunda carga de contraste nesse paciente, naquele momento em que ele está ali, por vezes, hemodinamicamente mais instável. Então, acho que eu acho realmente que ainda que o estudo venha sugerindo um benefício da revascularização completa guiada por FFR no tempo índice, a gente não vai conseguir extrapolar de forma definitiva esses achados para todas as populações por conta dessas nuances. Perfeito, pessoal. Passando agora, então, para segunda-feira, vamos falar do Parachute HF. Um estudo, ensaio clínico, fase 4, randomizado, comparativo, que avaliou aí pacientes com fração de ejeção reduzida, causado por cardiomiopatia chagásica, né? Então, comparou o efeito do sacubitril valsartan 200 miligramas, 2 vezes ao dia, né? 200 miligramas total, versus o enalapril 10 miligramas 2 vezes ao dia. Ambos aí como terapia, adicionado, na verdade, à terapia padrão. Quero chamar a atenção que são mais de 100 centros da América Latina. É um estudo que vai ser apresentado por Renato Lopes, por Renato Lopes. Aproximadamente 900 pacientes, então, com cardiomiopatia chagásica. E o desfecho primário aí foi composto de tempo até morte cardiovascular, primeira hospitalização por insuficiência cardíaca e mudança relativa no NT-proBNP comparado ao baseline. É um estudo que vem para nos agregar porque o sacubitril valsartan, os estudos que nós temos, os chagásicos foram excluídos, né? Então, vamos estudar exatamente essa população. Achei extremamente válido esse estudo. Vai ser um estudo de América Latina, então provavelmente tem centros aqui do Brasil, né? O INCOR, o IDANTE também entrou? Então, a nossa população vai estar representada. A gente vai conseguir ter uma amostra realmente que nos valha, né? É verdade. E assim, como o William, você apresentou muito bem, Chagas é excluído de quase tudo, né? E Chagas é esquecido. A doença de Chagas é esquecida, né? E é uma doença, assim, que é uma miocardiopatia de nuances muito diferentes das miocardiopatias que a gente vem avaliando, né? É paciente muito arritmogênico, é um paciente que envolve muito o ventrículo direito. Biventricular. É uma doença, né, que a gente sabe que as medicações para IC são direcionadas para o VE. Às vezes, as medicações do VE pioram um pouquinho mais a hemodinâmica do ventrículo direito. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que o grande trunfo é avaliar chagásico. A gente precisa de estudos no chagásicos, né? Precisa de estudos no chagásico. Se a gente for ver, avaliar a arritmia no chagásico, tem o Chagas, que foi publicado ano passado. São poucos estudos. Se a gente for rememorar os grandes trials em chagásico, se a gente só vê, tem o Benefit, há anos atrás, com o uso do benzonidazol. Então, a gente precisa de estudos. Agora, entrando um pouquinho em questão de polêmica, vamos dizer assim, né? Que a gente entra também, Sim. né? O Parachute, ele avalia a medicação sacubitril valsartana, a medicação excelente. Excelente vasodilatador, né? Excelente medicação, reduz desfechos duros na insuficiência cardíaca, reduz morte súbita. A gente estava comentando há pouco tempo aqui, né? No estudo Paradigm, ele reduziu 20% do risco de morte súbita. E junto com o beta-bloqueador, são as únicas duas medicações, né, Aurélia? Que mais reduz, que reduzem morte súbita. Que reduzem morte junto com o beta-bloqueador. Então, assim, e a gente sabe que a doença de Chagas é uma doença altamente arritmogênica. É uma doença que tem alto risco de morte súbita. Sim, temos scores para isso, é um dos scores. O score de Hasse, ele envolve, tem arritmia TV, né? Dentro do score prognóstico de doença de Chagas. Então, eu acho assim,
a grande dúvida da gente é, será que o sacubitril com valsartana, já que reduz tanto o risco de morte súbita, nessa população vai ser bom também? Só que a gente também tem que olhar assim, o Paradigm foi um estudo muito bom, excelente estudo, mas o que a gente vem avaliando é que os estudos de real life, né, de real life, assim, para Paradise, EMAI, né, com sacubitril com valsartana, já foram estudos, assim, que não tiveram respostas tão animadoras como os outros. Se trouxer, a gente vai ficar muito feliz. Então, você acha que vai ser negativo? Eu estou achando. Eu estou achando, assim, eu estou achando, se vier positivo... Eu aposto que vai ser positivo. Né? Eu, assim, se vier positivo, eu vou ficar feliz. Extremamente feliz. Mas baseado já nos estudos de vida real que já saíram, real, pode ser que esse venha negativo, né? Que venha negativo. É assim, se vier positivo, eu vou ficar surpreso, mas surpreso e extremamente feliz. Porque a gente sabe que é uma medicação, que é uma excelente vasodilatadora. E sabe o outro ponto também que a gente pensa assim, em termos de prática clínica? O chagásico, como tem muito VD na jogada, né? E ele pode prejudicar a hemodinâmica do VD, porque ele é muito hipotensor, o sacubitril com valsartana. É verdade. O sacubitril com valsartana, ele é muito diminui hipotensor. A pré-carga. E aí pode tanto, justamente... Eu lembro agora do nosso episódio de Cefep, a gente falando dos clusters que tem, né? E é justamente por ser hipotensor, por mexer na pré-carga que o VD sofre, como você bem acabou de falar. O VD depende muito de pré-carga, né, Aurélia? Você já falou muito bem sobre isso aqui. Então, assim, tem várias ansiosa por esse resultado. Estou muito ansiosa pelo resultado do Parachute. Então, pessoal, nós discutimos aqui 5 dos artigos que vão ser apresentados, publicados simultaneamente na Hotline, no Congresso Europeu de Cardiologia desse ano. Poderíamos falar de vários outros aqui, como os meninos citaram no início, a lista da Hotline esse ano está excelente. Se você tem algum específico que você gostaria, comenta aqui, seja no YouTube, seja no Spotify ou qualquer plataforma de streaming, para a gente discutir lá pelo Instagram, a gente comenta, a gente vai batendo esse papo aí com vocês. Afinal, hoje é dia 18, né, de julho, esse episódio vai ser publicado mais pra frente, vocês vão estar recebendo aí, mas ainda vai dar tempo da gente debater antes do Congresso. O nosso objetivo aqui hoje é justamente fazer com que você chegue no Congresso, seja online, seja presencial, já tendo uma noção do que é que vai ser discutido, do que é que vai ser publicado, para a gente não ficar perdido, porque é tanta informação, é tanta coisa publicada, vão ser diretrizes novas lançadas, que a gente poderia também fazer um episódio aqui, né? Sobre as diretrizes, são super legais. Verdade. Então, para a gente chegar, já tendo uma expectativa do que é que vai ser lançado ou não, e conseguir fixar o conhecimento, porque a cardiologia é tanto estudo publicado, né? Que às vezes a gente até deixa passar, não consegue manter o ritmo de atualização. Mas estamos aqui para ajudar vocês nisso. Querem acrescentar mais alguma coisa? Estamos aqui quase nos esgotando o nosso tempo. Minutos finais. Verdade. Tem outra questão, só para finalizar, além das hotlines, tem também os late break trials, né? Ah, excelente. Os late break trials, né, lá são estudos também, grandes trials que vão ser apresentados, né, pra gente. E um grande estudo que vai ser apresentado, um estudo assim que tem um pé brasileiro muito grande, do pessoal de Porto Alegre, né, Dr. Rod, que vem, é um dos capitaneadores, né, do estudo, que é o Physiosync. Né, eu acho que é um estudo que vem trazer uma resposta, que vem comparar, minha gente, a estratégia de terapia de ressincronização cardíaca. A gente sabe que a terapia de ressincronização cardíaca está dentro do contexto da IC avançada, né? E a gente considera naqueles pacientes em fração de ejeção reduzida, que tem BRE com QRS maior que 150 milissegundos e melhora desfechos duros, reduz mortalidade, qualidade de vida, capacidade funcional. E agora, ele vem comparar essa estratégia de ressincronização convencional, que é aquela utilização dos 3 eletrodos, um no átrio direito, um no VD e outro no VE, né? Comparado
com a estratégia de ressincronização fisiológica. O que é isso, fisiológica? É a gente colocar o segundo eletrodo, o eletrodo em cima do feixe de His, para que a gente, e quando a gente coloca em cima do feixe de His, a gente acaba ressincronizando. Então, encurtando o QRS, encurtando o QRS, isso mesmo, e melhorando a sincronização. Perfeito. E, assim, a gente vem avaliando, assim, na prática clínica, que essa estratégia está sendo muito boa. Agora, a gente não teve estudo comparando a estratégia convencional com essa estratégia fisiológica. E esse estudo vem trazer essa resposta para a gente. Ficaremos de olho, então, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Não, é só sobre dar uma pincelada aqui em alguns pontos também que a gente está ansioso, mas não podemos destrinchar com mais detalhes aqui. A gente vai ter estudos sobre suspensão de anticoagulação após ablação de fibrilação atrial, que é uma dúvida que a gente tem na prática. Posso suspender a anticoagulação nesses pacientes? A gente vai ter um estudo comparando a ficantino com beta-bloqueador. Essa daí vai ser top. Essa a gente está na expectativa também nos pacientes, pessoal, com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, né? Se o aficantino pode ser melhor para esses pacientes ou não. Obstrutiva ou não obstrutiva? Obstrutiva. E, pessoal, falando rapidinho sobre os guidelines, a gente vai ter a publicação do primeiro guideline sobre saúde mental e saúde cardiovascular, que tem muita expectativa por trás e a gente vai fazer a cobertura para vocês também. Perfeito. Pessoal, só lembrando, na época, né, do congresso, vocês receberão também todas as novidades através do Jornal do Clube da Cardio. O Jornal do Clube da Cardio é um meio de você receber todo o informativo, todas as novidades da cardiologia que foram publicadas na semana seguinte no seu e-mail. Então, se você quer fazer parte e quer receber o Jornal do Clube da Cardio, se inscreva, o link está lá na bio do nosso Instagram, @Clube da Cardio. Curta aqui o nosso vídeo no Instagram, se inscreva no canal, por favor, comente, deixe o seu comentário, deixe o seu like na sua plataforma de streaming, seja Spotify, seja qualquer outra. Isso nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo e levar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas que tenham interesse em aprender mais cardiologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Amigos, foi excelente como sempre. Excelente. Muito obrigada. Excelente, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente.